Olá, homens e mulheres da minha vida, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem e já comece esse vídeo se inscrevendo no meu canal, porque eu preciso muito que vocês me ajudem a chegar aos 1000 inscritos, porque a nossa família tem que crescer e tem que se fortalecer e a nossa intimidade tem que continuar cada dia mais forte. Você aí que está assistindo esse vídeo, como está a sua vida conjugal, como está o seu relacionamento? Está indo bem? Você já parou para pensar o que você está fazendo? Eu passei aí mais ou menos uns 15 a 20 dias acompanhando um casal de amigos meu. E eu simplesmente fui convidada a estar dentro deste âmbito familiar. E eu consegui detectar algumas situações inusitadas, principalmente da parte do homem. É uma família muito comum, uma família que todos vivem mais ou menos bem, só que eu recebia muitas queixas, tanto do homem quanto da mulher. Discretamente, eu ouvia a mulher e depois eu ouvia o homem. E sem que ele percebesse, eu estava observando ele muito. E como é uma casa muito grande, cada um tem uma certa liberdade de estar convivendo nessa casa. E cada um tinha ali a sua individualidade. A mulher, ela chegava em casa do trabalho, ela fazia o que ela tinha que fazer e ela se recolhia no quarto dela. E o homem, ele ficava ali assistindo televisão até altas horas da noite. Eu achei isso um pouco estranho, mas eu não comentei nada. Eu estava sendo convidada para estar ali, porque eu estava fazendo um trabalho nesse lugar e fui convidada para poder ficar na casa desses amigos meus. Porém, eles nem sabem que eu faço vídeos aqui para o YouTube falando sobre relacionamentos. Mas toda oportunidade que eu tenho, seja quando eu estou trabalhando que não tem nada a ver com o YouTube aqui, com o canal que eu faço com esse tema sobre relacionamentos, mas eu aproveito cada minuto para observar tudo. E os dois acabavam me confidenciando certas situações que eles estavam vivendo no matrimônio deles. E eu, mais do que nunca, atenta. E observei cada situação. E depois, com muita vergonha, acabei falando para cada um, de uma forma particular, o que eu detectei nesse casal. E é algo que está acontecendo muito, muito mesmo. E que está atrapalhando muitos casais a serem felizes e viverem realmente aquilo que eles se prometeram a viver, que é o amor um com o outro, cultivar o amor um ao outro. Então vamos lá. A mulher chegava em casa, fazia seus afazeres, tomava seu banho, falava boa noite com o marido e ela ia se deitar porque ela estava muito cansada. Ele sempre falava assim: meu bem, eu vou deitar um pouquinho mais tarde. E ele se queixava que ele não tinha sono. Então ele sempre falava assim: eu tô com insônia, eu não consigo dormir. E então por isso eu vou ficar aqui assistindo futebol e mais tarde eu vou deitar. E isso, o que estava acontecendo? A intimidade que o casal deveria ter estava sendo escassa. Não estava tendo mais aquela intimidade, aquela troca de afeto um com o outro. E eu fiquei observando aquilo. Eu simplesmente ia pro meu quarto, ia dormir, mas eu não dormia. Eu ficava observando o que estava acontecendo. Eu era como é que fala? A espiã secreta da casa. Aí, o que acontece? Ela ia dormir e ele simplesmente ficava na televisão. Só que quando dava um certo horário da noite, o que ele ia fazer? Ele ia ver pornografia. Ele assistia pornografia, depois ele voltava pro futebol, ele assistia mais pornografia, aí ele acabava fazendo o ato que vocês sabem que, gente, eles não me viram, tá? Eu garanto que não me viram, mas eu, né, eu estudo sobre relacionamentos. Quando eu falo é porque eu estudo e eu observo cada passo de um casal, porque eu acho importante observar, não porque porque me interesso nesse assunto, porque eu já passei por várias situações, então eu me interesso, e principalmente de dar depoimentos aonde você detecta as situações erradas e que você pode melhorar a vida de um casal ou de um ser humano, seja ele que esteja num relacionamento fixo ou não. E o que acontece? O que eu detectei? Esse cara, ele criou um vício muito ruim, que estava destruindo a família dele. A mulher reclamava que ele sempre falava que ela não conseguia satisfazer ele sexualmente.
Então ela falava assim: Silvana, eu faço tudo, Sil. Tudo que é possível, eu faço tudo. E ele sempre se queixa que, ai, que você tá fria, que você é frígida, que você é isso, que você é aquilo. E por outro lado, ele reclamava a mesma coisa. Ele falava assim: gente, eu não sei o que eu faço mais com a minha esposa, porque ela não tem mais interesse sexual como tinha antigamente. Ela não desenvolve, ela tá fria. E eu acho que o nosso casamento vai terminar, porque não existe um relacionamento onde as duas pessoas não conseguem mais ter relações sexuais. Ela sempre vai dormir mais cedo e eu sempre tenho que ficar aqui porque eu não tenho sono e tal. Aonde estava o defeito desse casal? O defeito estava na mulher, que estava muito cansada, e ela não conseguia ter o desempenho que ele queria. Por quê? Pornografia. Quando a pessoa adquire o vício da pornografia, ele acha que a mulher ela tem que exercer aquilo que ele está assistindo ali, aquela situação fictícia. Então ele queria ir para a cama e ele queria que ela fizesse exatamente aquilo que ele estava vendo as mulheres fazer lá nos sites pornográficos. Então, assim, ele queria que a mulher dele, gritasse, que a mulher dele fazia. Aquilo é uma performance, aquilo é fictício. Eu falei assim com ele: meu amigo, começa a pagar a sua mulher, que ela vai fazer, ela vai desempenhar exatamente aquilo que você está assistindo. Aí ele: como assim? Eu tô assistindo o quê? Eu falei assim: eu sei que você assiste pornografia. E o que tá acabando com os relacionamentos hoje é isso, esse acesso que vocês têm às redes sociais e que te dão essa facilidade de você estar tendo esse tipo de conteúdo. Você olha isso daí e você acredita que a sua esposa, ela tem que estar desempenhando aquele papel que você assistiu lá. E por que você não tem sono? Porque você está viciado, você trabalha o dia todo, o momento que você tem para interagir com a sua esposa, se ela está ali fazendo alguma coisa na cozinha, ao invés de você ficar o tempo todo na frente da televisão, o tempo todo passando o dedo aí no seu telefone, acessando esses sites, acessando essas mulheres gostosonas aí do Instagram, vai lá junto com ela na cozinha. Você não precisa encostar a mão em nada, mas simplesmente começa a conversar com ela. Começa a criar uma intimidade novamente, assim como vocês casaram há muitos anos atrás, que não tinha essas redes sociais. Começa a mudar o seu modo, que você vai ver que ela vai voltar para você e você vai voltar a sentir aquilo que você sentia anteriormente. Porque se você tá o tempo todo em redes sociais, olhando essas mulheres fictícias que usam esses filtros que deixam elas extremamente gostosas e artificiais, porque é artificial. Porque se você pega uma mulher do Instagram, essas bonitonas gostosas, e você vai ver ela na realidade, você vai ver que é completamente diferente. É exatamente uma mulher igual você tem dentro de casa. Só que elas estão... existe sim aquelas que estão sempre bonitas, mas a vida dela é em função apenas disso. Entendeu? O foco delas é esse. Elas não têm um foco em ter uma família. O foco delas é simplesmente isso. É aparecer. Então, assim, tá tudo certo. Como eu já falei, isso aí tá tudo certo, não é errado. Mas se você vive num relacionamento, você não pode trazer a pornografia para dentro da sua casa e exigir que a sua esposa, ela tenha o desempenho daquilo que você tá assistindo ali no site. Porque ela não vai gritar, ela não vai gemer, ela não vai fazer a performance que aquela mulher ali está fazendo. Ela tem um treinamento para isso. Elas treinam para isso, é um trabalho. Então elas recebem para isso. Então assim, e aí ele teve a coragem de me dizer o seguinte: mas as mulheres elas conseguem até ter mais que um relacionamento por dia. Meu Deus, aonde está a sua cabeça, amigo? Essas mulheres, elas têm até 10 relacionamentos por dia, com toda certeza. Mas existe gel, existe treinamento. É uma profissão, entendeu? A sua mulher não é profissional do sexo, ela é a sua esposa, ela é a sua companheira. Ela tá ali para te servir, sim, mas não da forma que você acredita que ela tem que te servir. Ela não vai fazer isso, a menos que você comece a pagar ela para poder ter um treinamento de ser como é que fala? Uma mulher prostituta, né? Eu acho que é prostituta que se fala.
Tem uma sigla que é usada, mas eu não sei a sigla agora. Então, o erro do cara estava exatamente nisso, no vício da pornografia e da rede social. E aí, óbvio que o meu papel é melhorar a vida, porque eu gosto de ver as pessoas felizes. Eu já sofri tanto no relacionamento que eu fico muito triste quando eu vejo que tem alguma coisa dando errado e a pessoa não consegue detectar aonde está o erro. E se eu consigo detectar o problema, a minha obrigação como ser humano é falar. A pessoa escuta se quiser. Se não quiser, tudo bem, vai continuar vivendo ali daquela forma. Mas se porventura aceitar um conselho de alguém que viveu já tudo isso, que estuda sobre esse assunto e que fala com propriedade, com toda certeza ele vai ter uma vida muito feliz com a sua companheira. E aí então eu expliquei, meu amigo, se desvincule desse tipo de vício. Você não está conseguindo dormir porque a sua mente está viciada. Você não consegue fazer outra coisa a não ser trabalhar. Daqui a pouco nem trabalhar você vai conseguir, porque a pornografia ela vicia. Então você vai, né, acabar se viciando na pornografia. E a pornografia é algo muito triste, porque você faz o ato, né? Você vai lá, faz o ato, só que sempre você vai ficar com aquele vazio, você sempre vai querer mais, vai querer mais. E isso nunca te satisfaz, porque não tem ali aquele contato físico, não tem aquela troca de energia. Então não te satisfaz, é algo mecânico e que vai sempre te deixar com vontade de fazer de novo. Então assim, você chega em casa, ao invés de você ter um contato físico com a sua esposa, você vai ter o contato físico esperando que ela tenha a mesma performance das mulheres que estão ali sendo pagas para fazer isso, né? Que são filmes, é ficção aquilo ali. E aí então eu conversei com ele e ele me prometeu que vai mudar o modo de vida dele, que vai parar com isso. E, enfim, eu recebi uma ligação dele, tem poucos dias, e ele falou que a vida dele tá voltando ao normal e que a mulher dele tá satisfazendo ele. E ela também me ligou, mas não sabe que eu tô envolvida aí nessa história. Ela me ligou e falou assim, nossa, o fulano ele tá deitando mais cedo, a gente tá tendo umas conversas bem bacanas, a gente tá se divertindo, a gente tá rindo, a gente tá voltando a ter uma vida como a gente tinha anteriormente. E olha como isso é bacana. Então é muito importante você não querer isso. E ele ainda teve a coragem de me dizer assim, e se eu chamasse ela para assistir junto comigo? Gente, você vai estar... A mulher ela não gosta muito disso. A mulher ela tem tendência de gostar mais da realidade, porque a mulher ela é um pouco mais romântica, né? Então ela não gosta de nada mecânico, ela gosta daquilo que é real. Ou ela gosta ou ela não gosta, entende? Então, assim, eu falei assim, não faça isso, porque você vai estar trazendo mais um problema dentro da sua casa, porque mesmo que ela assista isso, ela vai ficar enojada. Porque ela vai entender, porque a gente não é otária, ela vai entender que você está ali fazendo o ato com ela, mas pensando naquilo que você está vendo lá. Então não é real, é algo que você está fazendo mecânico. Você quer fazer algo que não é real. Aquilo ali é um prazer que é muito passageiro e não é satisfatório. Então é muito importante que você pense. Eu estou falando essa situação aqui para você pensar se você por acaso está fazendo isso. Então tenta se desvincular disso para que você tenha uma vida real, que você tenha uma satisfação de verdade e que você não viva nesse mundo fantasioso onde que não vai te levar a nada a não ser a uma futura solidão muito grande, porque você vai se viciar ao ponto de não ter uma vida saudável, porque isso aí vai te roubar o seu sono, vai te roubar a sua paz, você vai ficar uma pessoa completamente neurótica, uma pessoa amargurada, porque isso não preenche o vazio que você tem dentro de você, porque o correto, como eu sempre falo, todo homem quer ter uma mulher e toda mulher quer ter um homem, mas desde que isso seja uma realidade e não uma ficção. Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever e até o próximo vídeo.